Olá pessoal, Joca aqui, criador do Quatro Mundo, canal mais nerdola do Brasil, e hoje vamos falar sobre o novo filme de Superman. Sim, meu Deus, se prepare. Mas antes deixa eu confessar uma coisa, eu me considero um crítico de verdade. Não, eu não fiz faculdade, não tenho formação em cinema, mas eu dediquei muitas horas da minha vida à leitura, à pesquisa, para que eu pudesse trazer críticas divertidas, porém técnicas aqui para o canal, e não apenas ser mais um youtuber jogando opiniões aleatórias aqui, porque acho que disso aí o YouTube já tá cheio, não precisava de mais um, tá? Então sim, eu me considero um crítico de verdade, não famoso, não de sucesso, mas de verdade. E sabe de uma coisa? Na maioria dos casos o trabalho do crítico é muito fácil. A gente corre pouco risco e tem um prazer quase sádico em julgar quem se expõe criando alguma coisa. E gente, eu sei muito bem que crítica negativa rende muito mais views, muito mais cliques, muito mais comentários, muito mais likes, muito mais engajamento, são muito mais divertidas de fazer e muito mais divertidas de consumir. Não à toa, os vídeos desse canal aqui com maior número de visualizações são vídeos onde a gente desceu a lenha em alguma produção da cultura pop. Mas aqui que está o ponto. Existem raros momentos, muito raros, onde um crítico precisa se arriscar. É quando chega a hora de defender algo novo, ou até algo diferente. Acho que aqui a palavra diferente se aplica mais, porque eu acredito que no mundo da arte as coisas são cíclicas, sabe? O que é ultrapassado hoje vai ser considerado novidade amanhã e vice-versa. É como aquela frase, é como aquela máxima do mundo da ciência, eu acho que ela se aplica aqui no mundo da arte também. Nada se cria, tudo se transforma. E você deve estar aí pensando, nossa, Joca, você é um gênio, esse teu monólogo inicial tá genial. Eu tenho que confessar que ele não é meu. Eu peguei ele emprestado do Anton Ego ali, que é o crítico, que é um dos antagonistas do filme do Ratatouille, que aliás é um dos melhores filmes da Pixar, justamente por tratar da relação entre artistas e críticos. Tá, meu, mas o que isso tem a ver com o Superman? Calma, já te explico. Simplesmente tudo, porque o novo filme do James Gunn faz exatamente isso. Ele resgata um Superman clássico, idealista, otimista, aquele que a cultura pop tentou enterrar nos últimos 20 anos. E como crítico hoje eu preciso me arriscar e defender isso. Um Superman que muita gente já não acredita mais. E antes de tudo, eu amo o Superman. Sim, ele é meu super-herói preferido. E sabe, sempre me entristeceu muito ver como ele virou motivo de piada. Um símbolo de tudo que é ultrapassado e sem graça. E sabe o que eu acho mais irônico nisso tudo? É que muitas vezes as mesmas pessoas que desprezam o Superman adoram personagens que são basicamente cópias, paródias, inspirações ou desconstruções dele. Como por exemplo Capitão Pátria, Omni-Man, Invencível, Saitama. Cara, até o Goku é um ser super poderoso que pode destruir planetas, que veio de um outro planeta numa nave espacial, salvo pelos seus pais e pousou aqui na Terra. Ou seja, o mundo quer o Superman, só não tem coragem de admitir isso. E é isso que esse filme entende. O Superman do James Gunn é, na verdade, uma volta às origens, e aí que a polêmica começa. Vivemos em um mundo, gente, dominado por filmes, séries e games. É um mundo moldado pelo audiovisual. Pouca gente lê quadrinhos ou livros. Na verdade, as pessoas não lêem nem mais bula de remédio. Eu nem sei se as pessoas ainda sabem ler. Ou se eu sou um dos últimos doentes tarados que aí sai por aí em sebos e livrarias caçando livros. Sério, toda vez que eu entro nesses lugares, tem eu, o atendente e no máximo mais uma ou duas pessoas. E geralmente são bem velhos. E cara, o que esse mundo nos ensinou? Como esse mundo nos ensinou que os heróis devem ser? Sóbrios, sombrios e realistas. Olha os X-Men dos anos 2000, eles não tinham uniforme azul e amarelo, usavam roupas pretas de couro e sem máscara. O Blade, cara, ele mal parecia um super-herói, eu só descobri que ele era um super-herói anos depois que eu fui descobrir que ele era um personagem dos quadrinhos da Marvel. E o Batman, meu, ele virou um super ninja tático, quase um policial de tropa de elite, um cara do BOP ali, só que com uma máscara, num universo onde o Coringa era um bandido de maquiagem e o Espantalho era só um médico com um saco na cabeça. E o Superman? Bom, ele teve o filme Superman Returns, que foi meio rejeitado, meio morno, e uma série de televisão sobre a sua adolescência que parecia morrer de medo da ideia de colocar o Clark em um colante azul com capa. Quase como se Smallville tivesse vergonha do Superman. Uma série do Superman que tinha vergonha do Superman. E depois veio o Snyderverse, que bem, não preciso comentar porque todo mundo já sabe no que deu e já foi falado mil vezes. Enfim, a bondade do Superman, o seu otimismo, sua gentileza, eles pareciam, aos olhos do grande público,
mais ultrapassados do que sua cueca por cima da calça. Enquanto isso, a essência dos heróis, seu universo maluco com macacos falantes, robôs, magia, seres cósmicos, ficou ali relegado para o mundo dos desenhos infantis. Se tornou coisa de criança, mesmo que esses desenhos muitas vezes, ou na maioria das vezes, tivessem roteiros de desenvolvimento de personagem muito superiores aos dos filmes adultos. Mas agora, com James Gunn, temos uma mudança nessa postura. Ele abraçou tudo o que os outros evitaram até agora. Ele abraçou a cueca por cima das calças, abraçou o otimismo quase irritante do personagem, abraçou essa bondade, essa gentileza constrangedora que o Superman e o Clark Kent têm. Ele abraçou o cachorro voador com uma capinha, a fortaleza de cristal saindo do chão. Enfim, é o Superman raiz, cara. Pode parecer assim, às vezes até um pouco brega, mas ele vem aqui com cara de novidade, justamente porque ele estava esquecido. E por mais que o público queira ver críticas duras e que a gente sente o pau nas coisas aqui, seja ácido e sarcástico, eu não vou fazer isso, porque esse filme acerta onde ele realmente importa. Porque sim, o filme tem seus defeitos, tá? O humor é muito fraco, as piadas quebram o clima em momentos sérios, parece editado às pressas, como se o estúdio tivesse interferido ali, sabe? Tirado uns 30 minutos de filme para que ele tivesse um corte mais curto, se encaixasse melhor nas sessões de cinema. E velho, e tem uma mudança muito polêmica na origem kryptoniana do Superman que vai incomodar muitos fãs mais antigos, assim como me incomodou também. Mas assim, ele acerta no essencial. O David Corenswet é um excelente Superman. Ele tem aquela leveza do Clark, ele traz aquela, digamos, aquele distanciamento alienígena do Kal-El, e mesmo aquela postura também paternalista, protetora do Superman, poderosa, e ele flui entre essas três coisas com muita naturalidade. Realmente ele é um ator mais versátil do que os últimos que interpretaram o Homem de Aço. E a Lois Lane, cara, ela tá incrível. Ela é inteligente, é irônica, é forte, é ácida, sarcástica. Cara, ela consegue trazer tudo isso sem se transformar naquele clichê daquela feminazi odiosa que detesta macho e fica lacrando. Sim, a Lois é chata, a Lois, ela é chatinha, ela é ácida, ela é incomodativa, ela é cínica, ela sempre foi assim, mas eles conseguem fazer isso sem irritar você, sem transformar ela numa Mary Sue ali, lacradora. E o Lex Luthor, cara, talvez seja o melhor Lex Luthor dos cinemas. Eu acho que ele só perde pro da animação da Liga da Justiça e pro Lex Luthor do Smallville. Sim, falei um pouco mal do Smallville antes, mas agora tô falando bem de outra coisa. Enfim, é só meu TDAH falando. Foco, Joca. Foco, calma. Foquei, beleza. E, gente, o Krypto está simplesmente excelente. O James Gunn, ele sabe como pegar um conceito muito caricato, como um bichinho peludo com superpoderes feito CGI, e fazer esse bichinho ser carismático, te emocionar e trazer peso pra narrativa. Então, cara, isso é realmente genial. E no fundo, gente, esse filme ele é uma ponte, tá? Ele é um filme moderninho pra agradar criancinha? Acho que sim. E ele é um filme clássico feito pra agradar os fãs lá do Christopher Reeve? Também, cara, também. Porque de um lado a gente tem esse legado dos filmes lá do Richard Donner, do Christopher Reeve. A gente tem a trilha sonora clássica, a Fortaleza de Cristal, aquela bondade, aquele otimismo do personagem, a roupa colorida, aquele clima colorido. E do outro a gente tem aquele humor ácido e a estética mais caótica do James Gunn. A gente vê isso nos personagens como Guy Gardner, Mulher Gavião, Senhor Incrível, e através da participação de outros personagens que o James Gunn tem de outros projetos que eu não vou spoiler aqui pra vocês. É como uma colisão de dois mundos. Nós temos de um lado o nosso mundo de anti-heróis modernos, cinzentos, cibernéticos, cínicos, se chocando com esse mundo antigo, fantástico, colorido e otimista. Porque não tem como romper totalmente com o passado, gente, de uma só vez. Isso é coisa de lacrola revolucionário. O correto é você fazer uma transição. Cara, se você tentar romper com o que o Richard Donner estabeleceu em seus filmes lá em 1978, seria como dar um soco no estômago do público. Foi o que o Snyder fez e não funcionou. Ao invés disso, o James Gunn usou o que importava dos filmes antigos e também introduziu ali novos elementos junto em uma mistura quase perfeitamente equilibrada. E o resultado, ele pode até ser um pouco bagunçado, mas funciona. É um filme que dá pra ver tanto com seu pai quanto com seu filho. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar. Tem lacração, Joca? É um filme woke? Olha, um pouco.
Eu acho que esse filme é que ele jogou seguro, tá? Ele não tem militância, não tem pautas identitárias, tem zero referência a qualquer pauta LGTB e só isso já é um avanço enorme. Dá pra sentir o cagaço que a Warner tava que esse filme flopasse. Porém, ele tem ali uma mudança de etnia, como a do Perry White, mas isso já vinha desde o Snyderverso e de várias outras mídias. E claro, ele tem aquela guerra de pano de fundo que vocês viram nos trailers, mas ela é tão genérica que dá pra interpretar como quiser. Rússia, Irã, Israel, escolha o seu vilão, tá? Você vai ver gente da esquerda falando que essa guerra é uma referência, e você vai ver gente da direita também se apropriando dessa guerra. Eu acho que eles foram bem neutros, mas é muito sutil, tá? Dá pra sentir que a Warner realmente queria agradar o maior público possível e evitar boicotes. A minha nota final, eu dou um sólido 8 de 10, poderia ser até 9 se não fosse o humor bobo e a edição apressada. Porém, gente, é um filme pensado para as crianças, assim como o Superman realmente deve ser, tá? Quem quer um filme adulto, procura um personagem com humor como Deadpool, ou vê os filmes do Batman, entendeu? Eu acho que o Superman é um herói feito para introduzir as crianças no mundo dos super-heróis. E pro lacrômetro, pra mim, na minha humilde opinião, vocês sabem que eu sou chato, ficou em 2 de 10. Enfim, é isso. Eu sei que eu falei bem do filme, vai ter chororô nos comentários. E, cara, deixa a tua opinião aqui. Pode até discordar, dizer que não gostou, apenas seja respeitoso, tá? Eu vou banir quem não for respeitoso, sério mesmo. Eu não sou obrigado, eu não sou famoso, eu não vivo disso, eu não sou obrigado a aturar a sua falta de educação, beleza? Fora isso, pessoal, vocês sabem o que eu sempre peço, deixa like, esse canal ele é muito pequeno, eu preciso de like, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer, ativa o sininho, tá? Porque senão você nunca mais vai nos ver, nós vamos nos perder nesse oceano do YouTube, você nunca mais vai nos encontrar, nós estamos no canal Nanico. E por favor, se tiver um tempinho aqui, ó, clica aqui nos comentários, puxa pro lado e tem a opção hypar o vídeo. Hypar o vídeo ajuda demais a gente a crescer e a entrar em evidência, e eu tenho certeza que, apesar de sermos iniciantes e o vídeo ser simples, a gente traz aqui um conteúdo diferenciado que merece a sua atenção. Enfim, muito obrigado pela atenção de sempre, até a próxima e fiquem com Deus, meus queridos.